Oi, 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 pessoal. Voltando aqui, professora Carla, a titia de vocês, a do Dedinho da Sorte, com a nossa aula número 2 sobre tendências pedagógicas. E agora, nessa nossa segunda aula, vamos abordar a tendência pedagógica liberal. Sabemos que as tendências pedagógicas, nesse assunto, elas se subdividem em duas correntes principais. A tendência pedagógica liberal e a tendência pedagógica progressista, sendo que a tendência pedagógica liberal ela se subdivide em quatro correntes principais, quais sejam a tendência pedagógica tradicional, a tendência pedagógica renovada, a tendência pedagógica renovada não diretiva e a tendência pedagógica tecnicista. Tudo bem? E é sobre isso aí que nós vamos abordar aqui nessa segunda aula. Agora, dessa vez, não de forma ampla, não de forma ampliada, mas sim vamos adentrar em cada uma das características que compõem cada uma dessas correntes. Tudo bem? Prestando bastante atenção aqui nessa aula, nas, nas terminologias, porque são elas que pegam aí nas provas. Sem mais delongas, vamos lá. A primeira dessas correntes, dessas tendências, dessas correntes, a primeira, desculpem aí, gente, é o cansaço, mas vale qualquer minuto, tudo bem? A primeira dessas tendências pedagógicas das liberais, a primeira delas que nós vamos abordar aqui é a tendência liberal tradicional. Onde é que nós encontramos as manifestações dessa tendência liberal tradicional? Nós encontramos principalmente nas escolas de filosofia humanista, nas escolas que adotam filosofias humanistas também, mas não humanistas quaisquer, das escolas que adotam as filosofias humanistas clássicas ou científicas. Por quê? Porque elas defendem que a educação tradicional é aquela válida para essas correntes, tudo bem? Qual é o papel da escola tradicional aqui? A atuação dessa escola, pela tendência pedagógica tradicional, ela consiste na preparação intelectual e moral dos alunos para assumir sua posição na sociedade. O compromisso da escola aqui é com a cultura, com os problemas sociais que pertencem a essa sociedade. O caminho cultural em direção ao saber é o mesmo para todos os alunos, desde que eles se esforcem. Assim, os menos capazes, eles têm que ser, eles são obrigados a lutar para superar suas dificuldades e conquistar seu espaço juntamente com os mais capazes. Caso não consigam, eles devem procurar outras formas de aprendizado, em mais ou menos o ensino profissionalizante, tudo bem? Uma vez que aqui na escola tradicional eles não encontraram abrigo. E como é o conteúdo de ensino nessa tendência pedagógica tradicional? Os conhecimentos são valores sociais acumulados pelas gerações adultas e repassadas ao alunado como verdades. As matérias de estudo visam preparar o aluno para a vida e elas são determinadas pela sociedade ou ordenadas pela legislação. Os conteúdos são separados
da experiência do aluno e das suas realidades sociais, valendo o valor intelectual, razão pela qual essa pedagogia ela é tão criticada pelos intelectuais e, às vezes, ela é vista como é uma pedagogia enciclopédica, ou seja, o aluno ali, ele tem que ser visto como um portador de uma mini enciclopédia ali, tudo bem? É uma tendência pedagógica tradicional enciclopédica, ela é vista como uma enciclopédia, um arcabouço de conteúdos que devem ser incutidos ao aluno. Como é o método de ensino nessa tendência pedagógica tradicional? O método de ensino aqui se baseia na exposição verbal da matéria ou demonstração. Tanto a exposição quanto a análise de conteúdos, elas são feitas pelo professor observando os seguintes passos. Olha só. Letra A preparação do aluno, como a definição para o trabalho, recordação de matéria, decoração, recordação da matéria anterior, enfim, o aluno aqui, ele é massacrado, tudo bem? Ele tem que recordar, ele tem que decorar, a decoração do conteúdo aqui é a máxima, tudo bom? Letra B. A apresentação aqui do conteúdo, dos métodos, a apresentação ela tem que realçar os pontos chaves daquele conteúdo a ser aprendido. Tem que ser demonstrado aqui através do realce. Por exemplo, eu estou falando aqui com vocês, às vezes eu altero a minha voz, eu diminuo a minha voz, eu dou um realce. E aqui na apresentação da metodologia dos métodos tradicionais, se espelham, não que eu seja tradicional, mas quase a mesma coisa. Tudo bem? Na letra C aqui, ó, existe a associação do conhecimento novo com o já adquirido e existe uma comparação do ideal com o abstrato. Tudo bem? Existe também uma generalização do conhecimento, dos aspectos particulares ao conceito geral e a exposição sistematizada dos conhecimentos. Esse aqui já caiu várias provas, viu? A exposição sistematizada dos conhecimentos, cuidado que confunde com o tecnicismo, tá? Aqui é a generalização dos conteúdos. Tudo bem? Os conteúdos são demonstrados aqui de forma generalizada e sistemática. Letra E. A aplicação e explicação de fatos adicionais ou resolução de exercícios. A ênfase nos exercícios, na repetição dos conteúdos, dos conceitos ou fórmulas, memorização, aqui tudo isso visa disciplinar a mente dos alunos e formar hábitos, tá bom? E o relacionamento do professor-aluno, como é que se dá? Como é que se dá o relacionamento do professor-aluno? Aqui existe o predomínio da autoridade do professor, que exige desse aluno uma atitude receptiva, ok? Não existe a comunicação entre eles no decorrer da aula. O professor é um transmissor do conhecimento como forma de verdade a ser absorvida pelo aluno. Em consequência, a disciplina que é imposta, e aqui essa disciplina imposta é o meio mais eficaz para assegurar a atenção e o silêncio. E os pressupostos da aprendizagem aqui na tendência pedagógica tradicional. Existe a ideia de que o ensino consiste em repassar os conteúdos para o espírito da criança, que é acompanhado de uma outra proposição, a de que existe a capacidade de assimilação da criança, que essa capacidade ela é idêntica à do aluno e menos desenvolvida.
Entenderam? Aqui o pressuposto é de que a criança tem a mesma capacidade de aprendizado do aluno, do adulto, porém com menos desenvolvimento, ou seja, enfim, é isso aí, minha gente. Repisando, quais são os pressupostos da aprendizagem aqui? Existe a ideia de que o ensino consiste em repassar os conhecimentos para o espírito da criança, e este é acompanhado de outra situação. Existe a ideia de que a capacidade de assimilação de qualquer criança ela é idêntica do adulto, porém menos desenvolvida. Os programas aqui, eles devem ser dados numa progressão lógica estabelecida pelo adulto, sem levar em conta as características próprias de cada idade. A aprendizagem aqui ela é receptiva e mecânica, e invariavelmente se recorre à coação, às ameaças. Vem aí, ó, se você, o professor lá na sala de aula, né, do método tradicional, se você não fizer o que eu estou mandando, vou mandar um bilhete para seu pai, eu vou te punir, você vai ficar lá no castigo, tudo bem? Tudo isso é herança da tendência pedagógica tradicional. A retenção do material ensinado é garantida pela repetição de exercícios, pela sistematização, pela recapitulação de matéria. Aqui o treino ele é defendido, existe a transferência de aprendizagem, ok? O professor ele é um transmissor dos conhecimentos. E a avaliação aqui, ela se dá pela verificação de curto prazo por interrogatórios, exercício oral, exercício de casa, enfim. E no longo prazo, através de prova escrita e trabalhos de casa. O reforço aqui, ele é em geral negativo, através da punição de notas baixas, bilhete aos pais, etc., e positivo, pela emulação ou classificação. Tudo bem? Isso aqui na avaliação classificatória, tudo bom, gente? E as manifestações na prática escolar nessa pedagogia tradicional? Ela é viva e atuante até hoje, eu já disse para vocês. Aqui, várias escolas defendem essa tendência tradicional. Aqui inclui algumas escolas religiosas, algumas escolas leigas que adotam essa orientação clássica humanista, uma orientação humano-científica, sendo que está mais próximo do modelo de escola essas tendências, essas correntes aí filosóficas que eu acabei de falar, humano-científica, clássico humanista, elas se aproximam muito da tendência pedagógica tradicional, tudo bom? A tendência agora liberal, renovada, progressivista. Já falamos da tendência pedagógica liberal, falamos ali, colocamos o máximo de informações que acreditamos que pode cair nessa prova, e agora vamos abordar aqui a tendência liberal renovada, progressivista, onde nós encontramos as manifestações em Maria Montessori, Declory, John Dewey, Piaget, Cousinet, Laura de Oliveira Lima. Tudo bem, tem vários outros, mas nós, os principais autores que defendem essa corrente, colocamos aqui. Ok? Ficar confortável aqui. Vamos lá. Qual é o papel da escola aqui nessa tendência renovada progressivista? Qual é o papel da escola? A finalidade da escola aqui é adequar as necessidades individuais dos alunos ao meio social. Para isso, ela deve se organizar de forma a retratar o quanto possível a vida, ou seja, existe uma reprodução do contexto social da vida dos estudantes aqui dentro da educação. Tudo bom? Todo ser humano ele dispõe dentro de si de mecanismos de adaptação progressiva, ok? E esse meio de adaptação ele se retrata
através de comportamentos, através de ações dentro da sala de aula, aqui na educação progressivista, ok? Tal integração se dá por meio de experiências que devem satisfazer, ao mesmo tempo, os interesses dos alunos e as exigências sociais. A essa escola cabe cumprir as experiências que permitam ao aluno educar-se num processo ativo de construção, de reconstrução do objeto, numa simbiose, numa interação de estruturas cognitivas do indivíduo às estruturas do meio ambiente. Tudo bem? E como é que são os conteúdos de ensino aqui nessa escola, nessa tendência pedagógica? Os conteúdos do conhecimento resultam da ação a partir dos interesses e necessidades, e os conteúdos do ensino eles são estabelecidos em função de experiências que o sujeito vivencia frente aos desafios cognitivos e situações problemáticas. Aqui nós temos, portanto, muito valor aos processos mentais, às habilidades cognitivas, do que aos conteúdos organizados racionalmente. Tudo bom? Novamente, eu repito, aqui existe um valor maior aos processos mentais e às habilidades cognitivas, do que os conteúdos organizados racionalmente. Aqui, nessa corrente, a ênfase é no aprender a aprender, ou seja, é muito mais importante o processo de aquisição do saber do que do saber propriamente dito. Vamos aqui o método de ensino. A ideia de aprender fazendo, ela está sempre presente. Aqui existe a valorização das tentativas experimentais, a pesquisa, a descoberta, o estudo do meio natural e social e o método de solução de problemas. Embora as metodologias elas variem entre si, as escolas ativas ou novas, aqui novamente eu cito aqui os autores, aqui o Dio, Montessori, enfim, eles partem sempre de atividades adequadas à natureza de cada aluno e às etapas do seu desenvolvimento. A maioria dessas escolas, elas acentuam a importância do trabalho em grupo, não apenas como técnica, mas como condição básica ao desenvolvimento mental. Gravem isso, ok? E os passos básicos para o método ativo. A primeira coisa, colocar o aluno numa situação de experiência que tenha interesse por si mesmo, ok? Essa experiência ela tem que ter o interesse do aluno. O problema ele deve ser desafiante como estímulo à reflexão. O aluno ele deve dispor de informações e instruções que lhe permitam pesquisar a descoberta de soluções. As soluções provisórias, elas devem ser incentivadas e ordenadas. Incentivadas e ordenadas com a ajuda discreta do professor. O professor intervém, sim, mas de forma discreta. Deve-se garantir a oportunidade de colocar soluções à prova, a fim de determinar sua utilidade para a vida desse aluno. E o relacionamento aluno, como é que se dá? Aqui não tem lugar de privilégio para o professor. Antes, o seu papel aqui, ele é auxiliar o desenvolvimento livre e espontâneo do estudante. Se ele fizer alguma interferência, é para dar forma ao raciocínio do estudante, tudo bem?
Decorem, decorem. Aqui nessa tendência pedagógica, o papel do professor é o de auxiliador. Tudo bem? Aqui a disciplina ela surge como uma tomada de consciência dos limites da vida em grupo. Assim, o aluno ele é disciplinado, o aluno que tem disciplina é aquele que é solidário ao grupo, ele é participante e ele é respeitador dessas regras ou das regras em grupo. Para que se garanta o clima harmonioso dentro da sala de aula, é imprescindível um relacionamento positivo entre professor e alunos, de forma a instaurar uma vivência democrática, tal qual deve ser a vida em sociedade. E os pressupostos da aprendizagem, como é que eles se dão? A motivação, ela depende da força do estímulo, do problema e das disposições internas e interesses dos alunos. Aprender aqui se torna uma atividade de descoberta, é uma autoaprendizagem. O que é retido se incorpora à atividade do aluno pela descoberta pessoal. O que é incorporado passa a compor a estrutura cognitiva para ser empregado em novas situações. E como é a avaliação? Aqui, gente, a avaliação ela é fluida, ela tenta ser eficaz à medida que os esforços, os êxitos, eles são prontos e explicitamente reconhecidos pelo professor. E a manifestação prática nas escolas. Os princípios dessa pedagogia progressivista, eles são difundidos, gente, em larga escala, especialmente nos cursos de pedagogia, nos cursos de licenciatura, e muitos professores sofrem essa influência. Aqui a aplicação, porém, ela é reduzida, não somente porque falta condições objetivas, mas também porque se choca com a pedagogia basicamente tradicional. Assim, a maioria dos métodos, desses métodos aqui, dessa pedagogia, dessa tendência progressivista, eles são aplicados em escolas particulares. Um exemplo, o método Montessori, que é extremamente difundido, os métodos dos centros de interesse de Declory e os projetos de John Gill, ok? O ensino baseado na genética, na psicologia genética de Piaget, também ele tem larga aceitação, né, aqui nessa educação pré-escolar. Pertence também a essa tendência progressivista muitas escolas, denominadas escolas experimentais, escolas comunitárias. Essas escolas surgiram muito na década de 60. Escola secundária moderna, enfim. Aí nós encerramos aqui essa tendência pedagógica e vamos para a próxima. Tendência liberal renovada não diretiva. Principal defensor aqui, o Carl Rogers e o Alexander Sunderland New. Em geral, você vê aí A. New, tudo bem? O nome desse teórico aqui é o Alexander Sunderland. Mamma mia, difícil esse nome aí, mas está entendido. Carl Rogers. Vamos ficar aqui só com Carl Rogers, tudo bem? Qual é o papel da escola aqui, nessa tendência pedagógica não diretiva? O papel da escola ele se acentua na formação de atitudes, razão pela qual essa tendência ela está mais preocupada na resolução de problemas psicológicos do que com problemas pedagógicos ou sociais. Tudo bom? Todo esforço aqui se centra em estabelecer um clima favorável à mudança dentro do indivíduo. Isso é uma adequação pessoal às solicitações do ambiente ou do social. Tudo bom?
Carl Rogers, ele considera que o ensino é uma atividade excessivamente valorizada. Para ele, os procedimentos didáticos, a competência de matéria, as aulas, livros, tudo isso tem pouca importância em face do propósito de favorecer à pessoa um clima de autodesenvolvimento e de autorrealização pessoal, o que implica que esse indivíduo ele tem que estar muito bem consigo mesmo, estar bem com o próximo e estar bem com seus semelhantes. Tudo bem? O resultado aqui dessa escola é o resultado de uma terapia. Tanto é que essa tendência pedagógica não diretiva ela é muito aplicada nos consultórios de psicanálise, nos consultórios de psicopedagogia, enfim, porque a aprendizagem aqui, a boa educação, como é denominada, ela é semelhante a uma boa terapia. E os conteúdos de ensino, como é que se dão? A ênfase põe nos processos de desenvolvimento das relações e da comunicação secundária, a transmissão de conteúdos. Ou seja, a transmissão de conteúdos aqui, eles são secundários. O importante aqui é o desenvolvimento pessoal do indivíduo. Existe a transmissão de conteúdo, sim, mas não são com ênfase. Tudo bom? Os processos de ensino aqui, eles visam facilitar aos estudantes os meios para buscarem por si próprios os conhecimentos que, para eles, no caso, esses conhecimentos, se são dispensáveis, não necessitam. Se são importantes, aí eles vão buscar por si próprios esses conhecimentos. Tudo bom? E o método de ensino? Desculpe. Os métodos usuais, essa metodologia usual, eles são dispensáveis. O que prevalece aqui, já disse, quase que exclusivamente. Ai, desculpa, gente. Pronto. Aqui, e o método de ensino, repisando, os métodos usuais que se usam aí nessas escolas comuns, aqui na escola, nessa tendência pedagógica de Carl Rogers, eles são dispensados. Prevalece aqui quase que exclusivamente o esforço do professor em desenvolver um estilo próprio para facilitar a aprendizagem dos alunos. Aqui, o professor, ele é um facilitador, ok? Lembra que lá na tendência tradicional, o professor, ele é a autoridade, ele é um transmissor de conhecimento. Na tendência progressivista, o professor, ele é um auxiliar. E aqui nessa tendência não diretiva, o professor, ele é um facilitador. Decora, o professor aqui, ele é um facilitador do aprendizado. Tudo bom? A função desse professor aqui, ela se restringe em ajudar o aluno a se organizar enquanto pessoa. Aqui o professor ele vai utilizar técnicas de sensibilização, onde os sentimentos de cada um possa ser exposto sem ameaça. Assim, o objetivo do trabalho escolar, ele se esgota, ele se esvai nos processos de melhor relacionamento interpessoal, como condição para o crescimento pessoal de cada indivíduo. E o relacionamento professor-aluno, como é que ele se dá aqui nessa tendência pedagógica? Nessa tendência, ela propõe que a educação seja centrada no aluno. O aluno aqui, ele é o centro. Ele visa formar uma personalidade através da vivência de experiências significativas que lhe permitam desenvolver características inerentes à sua natureza. O professor aqui, ele é um especialista
em relações humanas. Ele visa garantir um clima de relacionamento pessoal autêntico. O professor aqui, ele é especialista em relações humanas. Ausentar-se. O que que é esse ausentar-se aqui? É o professor estar como uma testemunha ali do aprendizado do aluno, tudo bem? Ele não entra diretamente na sinergia desse aluno. Ele se ausenta aqui, que é a melhor forma de respeito para a aceitação plena desse aluno. Toda intervenção, aqui o Carl Rogers, ele considera que qualquer intervenção no aprendizado, na caminhada desse aluno, ela é ameaçadora e ela é inibidora da aprendizagem. E os pressupostos da aprendizagem, como é que se dão? Aqui a motivação, ela resulta do desejo de adequação pessoal na busca da autorrealização. Portanto, aqui a aprendizagem é um ato interno. A motivação, ela vai aumentando à medida que o estudante, que o indivíduo, ele desenvolve dentro de si o sentimento de que ele é capaz de agir em termos de atingir suas metas e projetos pessoais. Isso é, aqui existe a valorização do seu eu. Aprender aqui é modificar suas próprias percepções de vida. Daí, aqui se aprende quando estiver, aqui, daí que se apenas se aprende, aqui se aprende quando estiver significativamente relacionado com suas percepções de mundo. Resulta, então, que a retenção dos conteúdos, ela se dá pela relevância do aprendizado em relação ao seu eu, ou seja, o que não está envolvido no seu eu, ele não é retido, não é transferido. Portanto, aqui a avaliação, ela perde o sentido, privilegiando a autoavaliação, ou seja, não existe significado em avaliação pelo professor, isso não é importante aqui. O importante é que o aluno se autoavalie, tudo bem? Daí, a, assim, o entendimento de que nessa tendência pedagógica aqui é mais uma tendência para uma boa terapia do que para uma escola, tudo bem? E como é que se dá essa manifestação na prática escolar? Na verdade, que é o que eu já disse, né? Como o Carl Rogers ele é um psicólogo, ele é mais psicólogo do que educador, aqui é uma boa terapia. Suas influências, as influências de Carl Rogers, elas é, venha-se expressivamente através de educadores, professores, orientadores educacionais e psicólogos educacionais, que se dedicam ao aconselhamento dos alunos, ok? E aqui nós encerramos essa tendência pedagógica. Agora vamos nos debruçar sobre a tendência pedagógica liberal tecnicista. Quem são os principais manifestantes aqui? Skinner, Garnier, Blue. Temos aqui a Lei 5.540 de 68, que é a Lei dos Cursos Superiores e Cursos Técnicos, e a antiga LDB 5692 de 71, que já foi como se diz, essa lei não tem mais validade, haja vista a nova LDB, mas aqui ela ganhou espaço porque foi aqui que ela se manifestou também. Tudo bom? Vamos lá? Qual é o papel da escola aqui no tecnicismo? Aqui a escola ela funciona como modeladora do comportamento humano através de técnicas. A educação escolar, a essa escola, ela compete organizar o processo de aquisição de habilidades,
atitudes e conhecimentos específicos que devem ser úteis e necessários para que os indivíduos se integrem à máquina do sistema social global. Esse sistema, ele é regido por leis naturais. Aqui eles defendem que há na sociedade a mesma regularidade e as mesmas relações funcionais observáveis, aqui a letra V, deixa eu corrigir aqui, entre os fenômenos da natureza, cientificamente descobertas, basta aplicá-las. A atividade da descoberta é função da educação, mas deve ser restrita aos especialistas. A aplicação aqui é competência do processo educacional comum. Não existe o processo da descoberta aqui no tecnicismo. Existe somente a modelação da aquisição dos conteúdos. Tudo bom? A escola aqui, ela é uma aperfeiçoadora da ordem social vigente, qual seja o sistema capitalista. Ela se articula diretamente com o sistema produtivo, o sistema de mercado. O interesse aqui é o de produzir indivíduos competentes para o mercado de trabalho. É a transmissão eficiente dessas informações de forma objetiva, clara e rápida. A pesquisa científica, a tecnologia educacional, a análise experimental do comportamento, elas vão garantir a objetividade dessa prática escolar, uma vez que os objetivos, as instruções dos conteúdos, elas resultam na aplicação dessas leis naturais que independem dos que a conhecem ou executam. E os conteúdos de ensino, como é que eles se dão? São informações, princípios científicos, leis, etc., todos eles estabelecidos e ordenados numa sequência lógica e psicológica, e esses conhecimentos, eles são ordenados por especialistas. Por exemplo, teve um especialista lá em cima que falou que tem que ser assim a educação técnica para formar mão de obra para determinada siderurgia. Então, essas pessoas, os especialistas, eles ordenaram essas informações em sequência lógica a serem aplicadas pelos alunos. A matéria de ensino aqui, ela apenas é redutível ao conhecimento mensurável e observável. Os conhecimentos, eles decorrem da ciência objetiva. Aqui não existe subjetividade. Filosofia aqui passou longe. Não tem lugar para conhecimentos subjetivos, sociológicos. Não, aqui tudo é técnica, tudo bom? O material instrucional, ele se encontra sistematizado em manuais, em livros didáticos, em módulos de ensino, nos dispositivos audiovisuais, enfim. Os métodos de ensino, como é que eles são? Já disse, repisando, eles são procedimentos e técnicas necessárias ao arranjo e controle das condições ambientais que assegurem a transmissão e recepção de informações. Se a primeira tarefa do professor é modelar respostas apropriadas aos objetivos instrucionais, a principal aqui é conseguir o comportamento adequado pelo controle do ensino. Daí a importância da tecnologia educacional. A tecnologia aqui é aplicada e sistemática aos princípios científicos, comportamentais e tecnológicos, a problemas educacionais em função de resultados efetivos, utilizando a metodologia e abordagem sistêmica, abrangente. Qualquer sistema instrucional, e tem uma grande variedade deles, eles vão possuir três componentes básicos. Número um, objetivo instrucional operacional em comportamento observável e mensurável. 2, procedimentos instrucionais
E 3, a avaliação. E as etapas básicas desse processo são o estabelecimento de comportamento terminal através de objetivo instrucional. Quais são os comportamentos terminais? Que este aluno, que esse aprendiz, que ele, ao final desse aprendizado ou desse curso, dessa educação, que ele seja capaz de, no caso do tecnicismo, ser capaz de operar determinada máquina. Aqui, os comportamentos terminais também eles são, eles são dados através dos objetivos instrucionais. Letra B, existe aqui a análise da tarefa da aprendizagem, a fim de organizar uma sequência e os passos do aprendizado. Um exemplo, um operador de máquina. Você vai hoje conhecer a máquina. Amanhã, o objetivo, depois de conhecer a máquina, você vai passar a marcha, depois mexer o volante, ou seja, existe uma sequência nos atos dessa instrução, tudo bom? E a execução desse programa é o reforço gradual das respostas correspondentes aos objetivos aqui propostos. O essencial dessa tendência tecnológica, dessa tendência tecnicista, aqui da tecnologia educacional, é a. Só um pouquinho. É a programação por passos sequenciais, já dito, né? Empregada na instrução programada, nas técnicas do microensino, multimeios, módulos, enfim. O emprego da tecnologia instrucional na escola pública, ele vai aparecer em várias formas, moldes sistêmicos, concepção de aprendizagem com mudança de comportamento, operacionalização de objetivos, uso de procedimentos científicos, instrução programática, audiovisual, etc., e inclusive a programação de livros didáticos. E o relacionamento professor-aluno, como é que ele se dá? São relações estruturadas e objetivas, com papéis bem definidos. O professor ele administra as condições de transmissão da matéria. Olha só, o professor aqui, ele é um administrador, tudo bom? Conforme um sistema instrucional eficiente e efetivo nos termos de resultado da aprendizagem. O resultado aqui, ele é o objetivo máximo. O aluno recebe, aprende e fixa as informações. O professor é um elo de ligação entre a verdade científica e o aluno. Cabe ao professor simplesmente empregar o sistema instrucional previsto. O aluno, ele é um indivíduo responsivo, ele não participa da elaboração do programa educacional. Ambos, professor e aluno, eles são espectadores à verdade objetiva. A comunicação professor-aluno aqui, ela tem um sentido técnico de garantir a eficácia da transmissão do conhecimento. Debate, discussão, questionamento, tudo aqui é desnecessário, não tem relevância. Assim, também não é importante aqui que as relações afetivas que elas se deem. Por quê? Porque o objetivo aqui é o técnico, ok? O objetivo aqui é o racional. Não tem espaço aqui para relações de afeto. E os pressupostos da aprendizagem. Aqui nas teorias que se fundamentam no tecnicismo, dizem que aprender é uma questão de modificação do desempenho. O bom ensino depende de organizar eficientemente as condições estimuladoras, de modo que o aluno saia da situação de aprendizagem diferente de como ele entrou. Ou seja, o ensino é um processo de condicionamento através do uso de reforçamento de respostas que se quer
obter, tá bom? E os sistemas instrucionais, eles visam o controle do comportamento individual face a objetivos pré-estabelecidos. Trata-se de um enfoque diretivo do ensino, centrado no controle das condições que cercam o organismo que se comporta. O objetivo da ciência pedagógica aqui, a partir da psicologia, é o estudo científico do comportamento, descobrir as leis que presidem as reações físicas do organismo que aprende, a fim de aumentar o controle das variáveis que o afetam. E os componentes da aprendizagem aqui no tecnicismo: motivação, retenção, transferência. E eles decorrem do comportamento operante de Skinner e Watson. Lembra lá? Tudo bem? O comportamento aprendido é uma resposta a estímulos externos, controlados por meio de reforços que ocorrem sem, com, aqui é com a resposta ou após a resposta, ok? Ou após a resposta. Se a ocorrência de um comportamento operante é seguida pela apresentação de um estímulo ou de um reforço, a probabilidade de reforçamento ele é aumentada, tudo bem? Entre os autores, já falei, né? Skinner, Gagne, Blue, etc. E a manifestação na prática escolar, como é que se dá? No tecnicismo, que teve ali a metade dos anos 50, foi introduzida mais efetivamente nos anos 70, 60. O tecnicismo, ele surgiu mais ou menos ali nos anos 50, mas ele teve sua eficácia nos anos 60, com o objetivo de adequar o tema educacional à orientação político-econômica do regime militar, e inserir uma escola nos modelos da racionalização do sistema à produção capitalista. É quando a escola nova, né, ela cede lugar à tendência tecnicista, pelo menos no nível político oficial. Ah, a despeito da máquina oficial, não há indícios de que o professor da escola pública ele tenha assimilado a escola tecnicista, ok? O planejamento, o livro, etc. Isso não configura uma postura tecnicista do professor. Antes, o exercício profissional nosso, né, ele continua mais para uma postura eclética em torno dos princípios pedagógicos assentados nas pedagogias tradicional ou renovada. Tudo bom? A escola tecnicista, minha gente, tem aí as escolas técnicas federais. Não vamos aqui nos ater à crítica de que foi para dar amparo, dar subsídio ao regime militar pelo qual o país passou. Não é aqui o nosso foco, tudo bom? Embora essa informação ela seja válida. Porém, temos que dar valor, sim, às escolas técnicas federais que preparam tão bem os nossos meninos aí para o mercado de trabalho. Tudo bom? E, aliás, são escolas de excelência. E aqui acabamos a nossa aula número 2 sobre a tendência pedagógica liberal. Falamos aí, tentamos abordar o máximo de conteúdos que, porventura, podem cair nas nossas provas, na prova de vocês. E aqui encerra a nossa parte número 2. Forte abraço, beijo no coração, já voltamos com a parte número 3.